Qual é a postura cristã frente ao carnaval? A palavra do Senhor diz assim: Pelo que saí do meio deles, e apartai-vos, diz o Senhor, e não toqueis coisa imunda, e eu vos receberei. Segundo aos Coríntios 6,17. Bem, estamos vivendo os dias do carnaval, que é a festa mais imoral do mundo inteiro. Muitas pessoas acreditam que o carnaval se trata apenas de um feriado comum, principalmente as pessoas que moram no Rio de Janeiro e nas grandes capitais do Brasil. Mas a palavra do Senhor nos faz entender que o carnaval tem uma profundidade espiritual que vai muito além daquilo que nós imaginamos. O carnaval é uma festa satânica, uma festa onde as obras da carne são manifestas. E os apóstolos de Cristo combateram veementemente as cidades que promoviam festas semelhantes à festa do carnaval, como a cidade de Corinto e a cidade de Éfeso. Ali faziam um culto de adoração aos deuses Dionísio, que era o deus do vinho e da embriaguez, e a deusa Afrodite, que era a deusa da sensualidade. Os apóstolos falavam para que os cristãos saíssem do meio deles, porque eles estavam vivendo no meio daquela cultura e acabavam tendo que lidar com isso todos os dias. E muitos cristãos acabavam se conformando com aquelas práticas e até comiam dos alimentos que eram oferecidos àqueles deuses. Então os apóstolos começaram a chamar a atenção dos crentes, dizendo: olha, vocês precisam sair dessas práticas. A palavra do Senhor nos diz que não devemos nos isolar. O cristão não foi chamado para se isolar, mas para abandonar as práticas do pecado. Nós somos a luz do mundo e o sal da terra. E a luz não pode ficar escondida debaixo da cama. A luz é para iluminar e dissipar as trevas, declarando que elas são contra Deus. Olha o que a palavra do Senhor diz em Gálatas capítulo 5, versículos 19 a 21. Porque as obras da carne são manifestas, as quais são prostituição, impureza, lascívia, idolatria, feitiçarias, inimizades, porfias, emulações, iras, pelejas, dissensões, heresias, invejas, homicídios, bebedices, glutonarias e coisas semelhantes a estas, acerca das quais vos declaro, como já antes vos disse, que os que cometem tais coisas não herdarão o reino de Deus. Então, essa é a mensagem para o cristão nesses dias, porque ele precisa entender que a festa do carnaval é um confronto espiritual. O cristão não foi chamado para combater as pessoas, mas para fazer guerra contra o mal, contra o império do mal. Por isso, eu entendo que a palavra do Senhor me dá essa base para entender que o cristão não pode se beneficiar do carnaval ou descansar para fazer qualquer outra coisa. Esse é um período que os crentes precisam se posicionar, porque Satanás e os demônios vêm buscar o alimento que precisam. E quais são os alimentos de demônios? Idolatria, sofrimento e engano. Eles precisam desses alimentos para se estabelecerem, e a igreja precisa combater isso. O cristão, ele foi chamado para tomar a armadura de Deus e resistir às obras do mal que operam nas regiões celestiais, onde Satanás e os demônios fazem guerra aos santos. Nós precisamos pregar o evangelho, dizer que Deus amou o mundo de tal maneira, mas Deus também reprova essas obras. E aqueles que praticam tais coisas não herdarão o reino de Deus. A palavra do Senhor é muito clara sobre uma sociedade que vive submersa numa cultura como essa. O cristão é chamado a um posicionamento espiritual, onde essas forças malignas são abaladas nas regiões celestiais. Quando o carnaval acontece, esses espíritos malignos atuam com tanta força naquela região que os corações vão ficando cada vez mais endurecidos à palavra do Senhor. Se os cristãos não se posicionarem, estão sendo coniventes com aquele trabalho. Olha como é que é profundo esse entendimento sobre as festas da sociedade que leva as pessoas ao erro e ao engano. Muitos cristãos acabam se beneficiando sim do carnaval, compactuando com as comidas oferecidas quando vão comprar ali, nos barzinhos, ou então nos quiosques, nas barraquinhas no centro da cidade, e também com divertimentos nesse período. A palavra nos mostra que isso está errado.
Diante do carnaval, o cristão deve adotar uma postura firme e espiritual. Ele precisa vestir a armadura de Deus, conforme Efésios capítulo 6, versículos de 10 a 18. Ser a luz do mundo e evangelizar com amor, mas com firmeza, a verdade da palavra de Deus.